Olá, seja bem-vindo ao canal Minutos Bia, só alegria. Tenha um ótimo dia, abençoado. E hoje o Isaac irá fazer exame de sangue e também iremos marcar o raio-x. Raio-x é para pneumologista. Estamos passando aqui na frente da igreja onde eu congrego, Igreja Ebenezer. Você sabe o que significa a palavra Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou, né? E vou gravar o culto desta noite e vou compartilhar para você, tá? Eu espero que você goste. Não esqueça de deixar o seu joinha e abençoar o canal compartilhando, tá? Quanto mais pessoas assistir, melhor, né? Então, bora que bora! Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Glória a Deus, né? Nós louvamos ao Senhor nessa noite, porque eu sei que essa palavra é uma palavra, né, conhecedora, né, que todos os irmãos conhecem. Glória a Deus, porque é um versículo, né, que a gente sempre está recitando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para que todos fossem salvos por ele. E o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é que eu não poderia deixar de falar deste grande amor de Deus, né, para com as nossas vidas. Assim como a gente louvou, né, no início, sozinhos a harpa, a gente pode perceber ali na letra dos louvores, né? Será que tem como calcular o amor de Deus, né? Deus que deu o seu próprio filho para que morresse e para que hoje nós estivéssemos aqui hoje, né? Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Então vamos dizer para todos os inimigos nessa noite, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e pode ser. Jesus te ama, nós te amamos também. Vamos sair do nosso lugar.
desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e lhe deu uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha o nome dela de Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão, e eu o salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Agora vá comigo no capítulo 3, no mesmo livro de Oséias. Capítulo 3 de Oséias diz assim: o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo em Israel, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém? É aqui a palavra do Senhor. E como eu costumo dizer, a Bíblia ela tem muitas passagens emblemáticas, né? Coisas que nos desafiam, que nos confrontam. Às vezes a gente começa a ler as Escrituras e nós somos confrontados o tempo todo. E talvez este aqui seja um dos textos, talvez um dos mais difíceis da gente conseguir entender diante daquilo que Deus fala aos nossos corações através da palavra dele. Quando nós lemos o capítulo 1 de Oséias, ela fala da história, de uma história de amor de Deus para com o seu povo. Já foram através dos cânticos aqui mencionados hoje, ministrados ao Senhor. Quão grande amor de Deus! Quão grande amor de Deus! Foi lido também em João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira, como Deus nos amou. E essa não é senão outra história de amor que nosso Deus ele tem para conosco. Quando nós vemos a história de Oséias, ela nos confronta porque ela fala de uma relação de Oséias com uma mulher chamada Gomer, e ali Deus manda ele ir até uma casa de prostituição, tomar aquela mulher como sua esposa, e ele tem então filhos
isso com ela, e de repente aquela mulher ela se extravia da palavra do Senhor, ela é vendida como escrava, fica vagando na terra, e já quase acabada, Deus volta para Osés e fala assim: vai lá de novo, e pega aquela mulher lá, e ama ela novamente. O que o Senhor Jesus ele quis representar aqui era a relação dele com o povo de Israel, que se relacionava com o Senhor, mas também se dobrava a outros deuses, se vendia por poucas coisas e adoravam, fazia uma mistura do culto a Deus, ao Deus de Israel e a deuses como Baal, misturando incrementos no culto, que diziam ser para Deus, mas dividiam a adoração deles. E quando fala desses filhos que ele tem aqui, nós podemos tirar algumas lições disso. Quando Deus coloca o primeiro nome do primeiro filho, de Jezreel, Deus estava querendo lembrar da batalha que houve no vale, onde os filhos de João foram assassinados. E Deus ali começa a mostrar a mão dele agindo através desse primeiro filho que eles têm, Jezreel, que é o mesmo que derramamento de sangue. E depois ele tem outro filho que chama Lo-Ruhamah, que é sem compaixão ou desfavorecido. E também tem um outro filho que se chama Lo-Ammi, não meu povo. São coisas que fazem nos pensar quando Deus, esse relacionamento dele com Israel, ele começa a falar que um daqueles filhos é desfavorecido. Você já pensou nas nossas vidas? O que seria das nossas vidas sem o favor de Deus, sem a cuidado de Deus com as nossas vidas? Mas isso é o que foi gerado naquele relacionamento. E cá também o filho que se chamava Lo-Ammi, quando Deus disse: não meu povo, no momento que aquele povo ele adorava aos deuses falsos, Deus falava: não meu povo, você não é meu povo. E que triste é não sermos considerados como povo de Deus, como filhos do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para alguns pontos, quando o Senhor Jesus ele compara a igreja dele a uma prostituta. E aí talvez entre um grande emblema das nossas vidas. Como é que o próprio Deus considera a sua igreja como uma prostituta? Mas o porquê disso? E nós podemos elencar algumas coisas que geralmente são ofícios de uma prostituta. Geralmente, uma prostituta ela se relaciona por necessidade. Às vezes, pessoas que vêm de cidades pequenas, do interior, vão para grandes centros e acabam se prostituindo para fugir da cidade, por passar fome. Nós temos casos terríveis na beira de estradas. E às vezes, por necessidade, a pessoa acaba se prostituindo. Há também pessoas que buscam próprios interesses, que querem simplesmente uma vida melhor, um conforto, algo de melhor para a vida. Quando minha esposa estudava ali no Alto Afonso Pena, tinha até alguns colegas de sala que estudavam com ela ali durante o dia e se prostituíam à noite, no Alto Afonso Pena ali. Talvez pela necessidade de buscando uma formação, querendo algo melhor, e isso também pode acontecer. E há também uma terceira, que as pessoas se prostituem por prazeres passageiros, simplesmente porque gostam do ofício de se prostituir, que se alegram ali por um momento, por prazeres momentâneos, e depois vai dando continuidade àquilo, àquela prática, simplesmente não tem o prazer de estar se prostituindo. E quando Jesus Cristo ele compara a sua igreja como uma prostituta, a gente começa a imaginar as situações. Porque nós sabemos que muitas vezes
Nós tratamos Jesus Cristo como se o nosso relacionamento também fosse assim. Uma relação de uso, de proveito, de simplesmente prazeres. Nós vivemos com Jesus como se nós tivéssemos um relacionamento de namoro e não como casamento. E o Senhor Jesus, Ele veio buscar uma noiva preparada, remida, lavada no sangue do Cordeiro. Mas nós às vezes tratamos Jesus com aquele relacionamento não tão sério, que às vezes é um namoro, é aquela preparação que a gente tem, e é tão bom quando a gente namora, né? A gente chega no final de semana, vai para a casa da namorada, e você fica ali alguns momentos, você passa aqueles momentos agradáveis ali na presença da sua namorada, e de repente você vai embora para casa e fala: semana que vem a gente se vê novamente, a gente vai se falando, e é tudo muito bom. Você foi, aproveitou aquele momento e depois vai embora para casa. E quantas das vezes nós também não fazemos isso? Principalmente quando nós vemos a casa do Senhor, quando nós viemos cultuar a Deus neste lugar, e nós agimos da mesma forma. Nós viemos aqui, nós cantamos, nós adoramos, nós nos alegramos na presença de Deus, nós pregamos a palavra, e nós saímos aqui e tudo volta ao normal. A gente entra aqui, veste a nossa roupa de crente e sai lá para fora. Será que nós somos da mesma maneira quando nós estamos aqui dentro? Porque ser crente aqui dentro do templo é muito fácil. O difícil é ser igreja lá fora. Ser igreja lá fora, porque a gente tem aquela questão de condicionar isso aqui, essas quatro paredes, como se fosse a igreja. E na verdade, isso aqui não passa de quatro paredes. Este é o lugar onde a igreja, que somos nós, quando nós nos ajuntamos aqui, nós somos igrejas, onde nós congregamos no templo e adoramos o nome do Senhor. Mas nós também somos igreja quando nós estamos lá fora, no nosso trabalho, em casa, no tratamento com a nossa família, sendo honesto no caixa do supermercado. Nós somos igreja onde quer que nós estamos, e não somente aqui. E às vezes nós viemos aqui somente para quê? Para buscar algum tipo de prazer momentâneo. Eu vou ir no culto hoje porque nós ensaiamos. Nosso coral hoje vai cantar, então nós vamos cantar, preparamos, ficamos bem e acabou. Eu vou hoje porque sou responsável pelo período de louvor ali e eu vou ministrar louvor à igreja, vou pregar a palavra, nós vamos fazer uma apresentação e nós nos alegramos aqui. É tão bom quando a gente vem e apresenta, mas acaba aquele momento, a gente vai embora. E o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ter um nível tão raso a ponto de nós enxergarmos Deus como uma namorada com o qual nós passamos tempo e depois vamos embora e só vamos lembrar dele no próximo domingo, na próxima quinta. Não, Deus, ele é um Deus de relacionamento, porque nós buscamos a Deus às vezes incessantemente quando é do nosso interesse. Quantos aqui já buscavam pela cura sua ou talvez de familiar, e você lembra como você orou, como você buscou, como você jejuou, você foi ao monte, você fez propósito com Deus, fez voto, tantas coisas em busca de uma cura, em busca de uma libertação de um familiar seu, para que aquele seu filho passasse no vestibular e conseguisse aquela bolsa na faculdade. E nós fazemos, nós dedicamos ao Senhor, nós clamamos a Deus, nós colocamos a cara no pó, dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, vem e intervém, por favor. E nós clamamos quando nós estamos em busca de algo, conquistas profissionais, aquele emprego, a casa própria. Quantas são as coisas que nós buscamos aqui? Mas simplesmente às vezes, como
em vez de sermos usados por Deus, nós queremos usar a Deus. Assim como uma pessoa perdida vai numa casa de prostituição, muitas vezes nós também fazemos da mesma forma. Nós só buscamos a Deus muitas vezes pelo nosso próprio interesse, por aquilo que nos agrada, por uma coisa para nós estamos ali firmes e fortes, mas muitas vezes quando é para Deus nós deixamos de lado. Mas que você não se engane, pois o Senhor Jesus, Ele não é um Deus que é bobo. Ele conhece a intenção com a qual cada um de nós entrou aqui nessa noite. Glória a Deus. Se a nossa intenção foi vir aqui para render glórias ao nome dEle, para render adoração ao nome dEle, ou simplesmente nós viemos aqui porque é mais um domingo, é mais um dia que nós estamos aqui na casa do Senhor, às vezes nós nos distanciamos tanto de Deus que nós nos acostumamos a congregar e nós não temos um verdadeiro relacionamento com Deus. Nós não nos relacionamos de verdade com o Senhor Jesus, porque nós buscamos muitas das vezes os nossos interesses. Quando nós vemos várias passagens da Bíblia, nós vemos que nos 10, quando Jesus cura ali os 10 leprosos, quantos que voltaram para agradecer daqueles 10? Quantos foram? Apenas um. Um voltou para agradecer. E às vezes nem isso nós fazemos, nem voltar para agradecer. Quantos testemunhos você já deu acerca daquilo que Deus já concedeu a você, daquilo que Deus já te proporcionou? Mas às vezes nós simplesmente não damos importância para isso. Quando nós alcançamos algo de Deus, a nossa comunhão já não é a mesma, a nossa busca não é a mesma, a intensidade não é a mesma. Quando Jesus estava ali diante daquela multidão, multiplicando os peixes ali e os pães, muitos deles queriam proclamar Jesus rei. E falou: vamos fazer ele nosso rei. Não é que bom, tem comida. Que bom. Já tem muito tempo que os crentes vão atrás de comida. Sério, ó. Desde os cortes. E eles ali falando: nossa, nós vamos comer. E Jesus olhando, sabendo a intenção do coração deles, falou: não. Vamos embora, as pessoas, os discípulos, vamos embora. Vocês estão querendo me proclamar rei? Só para que eu faça a vontade de vocês? Só para vocês terem o que comer? Não, eu sou o pão da vida. Aquele que quiser que coma de mim, que sou o pão da vida, aquele que sustenta, aquele que nos alimenta todos os dias. É esse o Deus a quem nós devemos buscar. Um Deus que é o verdadeiro pão da vida, aquele que nos alimenta todos os dias. O pão é um alimento que costumeiramente é servido nas nossas mesas todos os dias. E quando Jesus simboliza isso, ele quer dizer que nós precisamos dele, queridos, todos os dias. Nós precisamos nos relacionar com ele todos os dias. Porque nós temos que buscar esse Deus, um relacionamento com ele, acerca de nós venhamos fazer tudo aquilo que agrada ao nome dele, e não simplesmente buscar os nossos próprios interesses. Eu me lembro de uma palavra que dizia, não está na Bíblia, mas eu achei interessante a colocação dela, quando dizia que Jesus estava andando com os discípulos, e ele vira para eles e fala assim: pega uma pedra para mim. Então os discípulos foram, cada um pegou uma pedra, e Jesus falou: pega a pedra e me segue. Cada um tomou uma pedra e começou a seguir Jesus. E um dos discípulos ali, muito esperto, olhou e falou assim: quanto tempo será que a gente vai andar? Vou pegar uma pedra pequena aqui, coloco no meu bolso aqui e vou embora. Fácil de carregar. Então ele pegou uma pedra pequena, colocou no bolso, saiu com ela e eles caminhando com Jesus ali. De repente chegou a hora do almoço. Jesus vira e fala assim: pega a pedra que vocês trouxeram. E cada um pega ali, coloca a pedra ali. Diante de Jesus, então, realiza o milagre e a pedra se transforma em pão. Então aquele esperto olhou e falou: meu Deus, o que eu vou fazer? Pegou e comeu aquele pedacinho de pão com fome.
Jesus, vamos embora. Eu quero que vocês peguem outra pedra para mim. Aí ele falou, o quê? Eu vou ficar com fome? Nada. Uma grandona, vamos embora. Continuou andando, Jesus, pega a pedra para mim. De repente, chegou a hora de jantar, e ele ali com a pedra na mão, e eles na beira de uma montanha. Jesus falou assim, pega a pedra de vocês aí. Aí, agora eu vou me fartar. Jesus vira e fala assim, agora rola essa pedra morra abaixo. E jogou a pedra, rolou morra abaixo, e ele falou assim, mas não, Jesus, aí você não pode fazer uma coisa dessa não. Mas por quê? Ué, fui pegar a pedrinha pequena lá, você transformou em pão. Agora eu peguei a grandona aqui, se eu mando a gente jogar fora, acho que você vai fazer a mesma coisa. E Jesus fala para ele assim, mas eu pedi para que você pegasse uma pedra para mim. Foi para você. Porque quando era do meu interesse eu pedi para você pegar, você não fez esforço. Mas quando era em prol do seu próprio benefício, você se esforçou de uma maneira grandiosa. E quantas vezes nós somos assim com Jesus? Quando é do nosso interesse, é madrugada orando, é propósito, é jejum, porque nós queremos, eu preciso buscar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e começa a buscar o Senhor incessante. Irmãos, olhem por mim, vamos no monte, campanha, você vem a todos os cultos, você participa de tudo, porque é do seu interesse. Mas Jesus pergunta, e a parte dele? Como é que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Ou será que nós temos tratado Deus simplesmente como aquela prostituta também? Quando nós vemos a vida de uma prostituta, nós vemos que ela não tem uma exclusividade. Ela não tem um único dono. E quantas vezes nós também somos assim? Com quem nós temos dividido a nossa adoração? Quando Deus fala essa comparação ao povo de Israel aqui, e ele fala com Moisés para ele se relacionar com aquela mulher novamente, eu consigo viver naquela situação, porque nós somos assim também, queridos. Nós nos relacionamos com Deus por interesse, e às vezes nós dividimos a adoração que é para Ele com outras coisas. Um grande Deus, esse serve a tecnologia. Esse aparelhinho aí que está do seu lado, aí, ou no seu bolso, quanto do nosso tempo ele tem roubado? Quanto tempo nós passamos na frente de um televisor, diante da tela de um telefone, na televisão, séries, filmes, jogo de futebol? Nós conseguimos gastar tempo com todas essas coisas, mas quando é para Deus, aí é nosso interesse. Se eu perguntar para você até agora, desculpe se eu posso ler, meus irmãos, mas quantos aqui já leram a Bíblia? Levanta a sua mão. Olha para o lado aqui. Não tem amor, aqueles que já leram. Isso não é para te envergonhar, queridos. É simplesmente para demonstrar o quão interessados nós somos. O quão nós buscamos algo somente para nós. Deus, tu és Mas eu lembro que quando a gente estudava, a gente tinha matérias difíceis, as quais a gente não gostava, e a gente era obrigado a pegar ali e aprender de qualquer jeito, porque tinha que passar na prova, tinha que passar no vestibular, tinha que ser aprovado naquele concurso, e você estudava, mas eu não entendo isso aqui, mas estudava, ia lá, procurava entender. E quando se trata de um livro que vai te mostrar tudo aquilo que você precisa para viver aqui nessa terra, que vai te mostrar todas as soluções que você precisa, que vai te levar para o céu, o nosso interesse não é o mesmo. Será que nós não usamos o mesmo termo aqui usado por Jesus ao falar
relacionamento não, ele perdura, ele continua, e ele vai buscando mais. É tão bom quando a gente se relaciona com o nosso cônjuge. Às vezes ali no começo vocês são dois desconhecidos, mas a partir do tempo que você vai convivendo com aquela pessoa, ela já sabe que suco que você gosta de tomar, como é que você gosta do arroz, que jeito que é